Olá, pessoal. Agora é 1h e 25 do dia 4 de 5 de 2020. Eu sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso. E essa aqui é mais uma autópsia moral, em que eu vou fazer uma análise do discurso do Bolsonaro, de alguns segundos de um discurso do Bolsonaro, que aconteceu lá na Esplanada, naquela manifestação, que não foi lá essas coisas em termos de tamanho, mas deixou alguns fanáticos bastante empolgados. E eu queria fazer uma análise do discurso específico dele nesses segundos e mostrar qual é o tipo de truque no qual ele está envolvendo as pessoas faz muito tempo, e o Bolsonaro ele está apostando demais nesse recurso, que é a dissonância cognitiva. Para quem quiser acompanhar mais a fundo isso aqui, eu recomendo clicar na playlist Regras do Bolsolavismo e acessar o primeiro episódio, que é dissonância cognitiva. Você tem a introdução e depois o primeiro episódio. Tudo que ele está fazendo agora, ele está apostando só em dissonância. E vamos lembrar quais são, então, aqueles padrões, que são quatro padrões nessa regra, da regra de explorar a dissonância cognitiva. Então, são ambiguidade, utilizar a incerteza, deixar as pessoas em uma situação de incerteza. Então, usar linguagem ambígua. Mensagens contraditórias. Então, além da incerteza, a pessoa vai lançar mensagens, às vezes algo que contradiz alguma outra coisa que ela disse. E as pessoas vão ficando sempre querendo saber no meio do caminho. É o morde e assopra. A mensagem contraditória é o morde e assopra. Quem já leu sobre relacionamentos abusivos sabe aquela questão lá do sujeito dar um soco na sua esposa e no dia seguinte trazer flores. Isso é mensagem contraditória. Né? E também explora, né? É uma forma de você explorar, deixar a pessoa também sempre na situação de incerteza. E o que é o duplo vínculo? O duplo vínculo é criar uma situação onde a pessoa define as regras do jogo e está sempre ganhando. Então, no caso, por exemplo, de um relacionamento abusivo, a pessoa pode dizer, o agressor pode dizer, mas você fez por merecer. Por que não é melhor você ficar numa situação em que você não mereça isso? Mas é ele que está definindo as regras, né? Em termos do que é justo ou não. E, finalmente, o quarto padrão é a interrupção de padrões, ou seja, o abuso vai aumentando, né, dia após dia. Então, interromper padrão é aumentar a taxa de abuso, é quebrar um limite que não foi quebrado antes. Então, sempre vai se quebrando limites. Então, as agressões, no caso, né, de um relacionamento abusivo, as agressões vão ampliando, os abusos vão ampliando, as humilhações vão ampliando. Sempre para quê? Para que esta pessoa que está no controle, ele fica numa situação em que ele possa abusar cada vez mais daquele que é o seu alvo. E quanto mais essa possibilidade de abuso acontece, mais ele está, então, se dando bem. Sempre o objetivo é esse. Então, é uma relação abusiva. E a linguagem, quem usa a linguagem da dissonância, só a linguagem da dissonância cognitiva, então ele quer simplesmente ampliar abusos, tá? Se a gente lembrar então desses quatro fatores, nós vamos começar a entender que como que isso tudo é muito simples, é muito básico, e o Bolsonaro está jogando muito fácil com esses padrões da dissonância cognitiva. Lembre que o objetivo é sempre o quê? É abusar e fragilizando o senso de identidade de seus alvos. Então, por exemplo, uma pessoa quer ser respeitada. Então a pessoa, né, o líder vai dizer, então eu vou te colocar num ambiente onde você vai ser respeitado. E aí ele começa, então, a agredir essa pessoa e tirar a dignidade dessa pessoa. Logo, essa pessoa vai ter duas crenças contraditórias. Né? As sensações, né, as cognições são contraditórias. Puxa, eu estou aqui para ser respeitado, eu estou apanhando. E aí, então, ele precisa criar uma nova crença, né? Então, para poder resolver a dissonância, que é assim, ele é tão benevolente e está me agredindo é porque é para me ensinar. E aí sim eu vou ser realmente respeitado. Então, essa surra está valendo a pena. Para chegar nisso, foi utilizada muita manipulação, muita ambiguidade, mensagens contraditórias. Então, um dia ele fala uma coisa, uma mensagem de amor para a pessoa, e depois, no dia seguinte, uma surra. O duplo vínculo. Não, olha, você está apanhando porque fez por merecer. Mas ele que está estabelecendo critérios. Então ele sempre ganha, ele sempre se dá bem.
e interrupção de padrões é ir ampliando o abuso. Quanto maior o abuso, quanto maior é a dissonância explorada, né, significa então que é maior o abuso e mais resultados para ele. Quanto mais ele explora a dissonância em favor dele, abusando dos outros, mais ele pontua. Sempre é assim. A regra para você entender a mente de um líder narcisista destrutivo que use os métodos do sectarismo é essa aí. Então você tem que encontrar isto na linguagem dele, em todo o comportamento dele. Então vamos observar o que a gente pode identificar aqui, tá? Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa. Observe? Então, ele define assim, ó. Primeiro, ele, com regras dele, ele falou, chegamos no limite. É um duplo vínculo que ele está utilizando, tá? O duplo vínculo é, o que é o limite? O que é ser quebrado esse limite? Ele está fazendo uma referência, muito provavelmente, ao STF que impediu que o Ramagem fosse para a Polícia Federal. Só que na época em que o Lula foi impedido, né, de assumir um ministério, aí não tem problema. Então, coisas que eles apoiavam no passado, achavam normais, ok, agora não acha mais. Então ele que disse, não, agora passou do limite. Então você nem adianta perguntar, né? E aí ele disse, não vou aceitar mais. Então ele está dizendo, está interrompendo um padrão. Então tem uma nova regra. Aquilo que eu defini, que é então um limite quebrado, só que ele deixa, ó, a linguagem é ambígua, tá vendo? Mas o que é o limite quebrado? Ele não vai dizer o que é. Então eu não vou aceitar mais. Então ele está impondo uma nova regra autoritária. Aqui então nós temos aqui, observem, 3 dos 4 padrões já utilizados: a ambiguidade, o duplo vínculo, né, e a interrupção de padrões. Jogadinha bem manjada. Vamos ver o que tem mais? Ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Aqui. Tá vendo? Então ele, não só exigiremos, como faremos cumprir a Constituição. Tá bom. Ele está indo então numa interrupção de padrões, só que observe que ele usou aqui também como uma linguagem carregada para manter a ambiguidade. O que é a Constituição? É o que ele define. Então, o que é seguir a Constituição para um líder sectário? É atender o que ele quer. Isso aqui, eu apostaria que quem fabrica esse tipo de discurso aqui são aqueles olavistas. Tem alguns talentosos ali, deve ter uns 10, 15 ali no topo, e deve ter gente em gabinete que faz isso aí, né? Ela será cumprida a qualquer preço. Observe, mais uma interrupção de padrão, né? Então aqui ele está falando, vai ser cumprida e a qualquer preço. Mas aí, o que é a qualquer preço? Então ele diz, ao mesmo tempo que ele está fazendo interrupção de padrão, ele está dizendo, olha só como que é a coisa, né? A interrupção de padrão, ele mantém a ambiguidade. E sempre assim, o duplo vínculo é a essência disso aí tudo, porque é ele que vai dizer o que é ser cumprido ou não. Ele nunca vai deixar claramente. Observe que também na cabeça das pessoas, isso também explora a mensagem contraditória. Por quê? Uma hora ele fala em cumprir a Constituição, mas não deixa claro. Outra hora fala a qualquer preço. E as pessoas falam, mas o que é então? Então você pode dizer ao mesmo tempo assim, eu vou seguir a lei, mas eu vou ter que quebrar tudo, tocar o terror para fazer a lei. Aí a lei que é o que ele está dizendo. Então, tá vendo? Você usa esse tipo de recurso para confundir. As pessoas vão ficando confusas, vão ficando tensas, ansiosas e querendo a resolução. E aí a resolução vai ser dada exatamente por ele, por causa do duplo vínculo. Vamos mais. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só não. Aqui, tá vendo? A Constituição tem dupla mão, ele está dizendo, né? E não é de um lado só não. Então ele está querendo, de novo, com ambiguidade, lançar uma ameaça aqui. Então ele está querendo, primeiro ele faz uma acusação velada de que então, o outro não estaria cumprindo a Constituição ou não está cumprindo as regras dele, que ele está chamando de Constituição. E o que é curioso aqui, né, que é observar como esse discurso é bem manjado mesmo, que ele em nenhum momento ele deixa claro o que é a quebra, o que é. Não, ele vai dizer, agindo de maneira antecipada. Nomeamos novo diretor da PF e o Brasil segue o seu rumo aí. Então aqui ficou bem claro. Como a acusação foi de que estava havendo desvio de finalidade na nomeação para a PF, então ele está dizendo o seguinte, ele já fez toda essa linguagem para poder antecipar que, mexendo em qualquer nomeação dele para a PF, independente do que acontecer, vai ser o que ele vai chamar de descumprir a Constituição. E já foi avisando o que ele vai fazer. Então
ele foi utilizando todo esse recurso ambíguo, mas as pessoas vão começar a interpretar esse monte de mensagens aqui de uma maneira diferente. Vamos ouvir mais aqui, se tem mais alguma coisinha. E o Brasil segue o seu rumo aí. Enfim, muito provavelmente aí dizer que aqueles que estão no caminho dele, né, que não deixaram ele fazer o que ele quiser, são aqueles que não querem que o Brasil siga, né? Mas o que é importante é assim, como ele usa de uma maneira assim insistente e incisiva mesmo, o uso é a ambiguidade com as mensagens contraditórias e duplo vínculo, sempre interrompendo o padrão. É sempre este mecanismo, prestem muita atenção. A ambiguidade, ele vai deixando a coisa ambígua, e aí ele começa a sempre fazer uma mensagem contraditória com o outro, ele faz a mensagem contraditória em todos os níveis, inclusive, por exemplo, esse caso do ministro, tanto com o Mandetta e agora com o Taik, ele vai dizer uma coisa diferente do que esses ministros estão falando. Por quê? Porque isso gera confusão, ele está confundindo. Primeiro ele está confundindo para seduzir os seus liderados, para que eles fiquem cada vez mais submissos, aceitando qualquer coisa que ele disser. Quanto mais absurda, melhor para ele, porque ele mais dissonância. E os de fora também vão ficando confusos, que não sabem exatamente o que pensar. Então ele vai mantendo as pessoas do lado de fora numa situação de tensão, porque as pessoas não quebram esses jogos que ele está fazendo. Então, são 4 padrões aí dentro da exploração de dissonância que precisam ser quebrados. Ambiguidade. Você não pode ficar na posição que sua linguagem é ambígua. Tem que ser cobrado por isso. Mensagens contraditórias. Poxa, ele diz um negócio, aí o outro diz outra. Aí ele fala uma coisa num dia, depois no outro dia fala outra. Ou às vezes no mesmo discurso começa a falar coisas que têm assim, significados diferentes. Não, eu vou cumprir a lei, mas temos que tocar o terror para fazer. E eu vou, não tem limite. Então ele está usando mensagem contraditória. E interrupção de padrão, vai aumentando o abuso. É só isso aqui, esse aqui é o mecanismo da dissonância. Ele não é muito misterioso. E aí vai podendo usando vários truques, né? Os truques simplificam. Mas é sempre ele está fazendo isso. Então, o que fazer, né? É preciso quebrar esses jogos. Então, esses recursos em conjunto, eles geram tanto efeito que ele começa a explorar qualquer situação em favor dele. Por exemplo, por que ele usa esse tipo de linguagem totalmente ambígua numa manifestação que chega a pedir fim do STF? Por quê? Primeiro, ele não falou claramente em momento algum que ele quer o fim do STF. Ele não falou em momento algum que ele quer, né, que ele teve uma hora que ele fala, inclusive no discurso, que ele fala das Forças Armadas vão agir em favor do povo. Tá, só que ele deixou de uma maneira ambígua. O que é o povo? O que é agir? Se você pegar a frase assim, limpa assim, tem nada contra ele, não pode, mas ele sabe que o público interpreta de maneiras diferentes. Então, para boa parte do público, agora as Forças Armadas vão para cima do STF. E ele vai usar. Aí, hoje, inclusive, vários generais se manifestaram dizendo que ele está usando a PF. Mas será que todo mundo vai ler a matéria que mostra isso aí? Não. Então, para as pessoas do público dele que não vão ler a matéria, o efeito já está conquistado. E outra coisa que ele faz, né, por exemplo, a expectativa. Então, você vai ter parte do público dele que já espera um golpe militar. Qual é a viabilidade disso? Ele não precisa saber. A tendência numa época de tirania sutis é que seja pequena. Esse é o tipo de coisa que a probabilidade disso é pequena. Mas a expectativa que isso gera, o medo que isso gera nos opositores é o que é importante para ele. Tudo é dissonância. Os ruídos em toda essa cadeia de comunicação são aqueles que importam para ele. Ele teve uma reunião no dia anterior com algumas pessoas do meio militar, do ministério, né? Qual foi o conteúdo dessa reunião? Ninguém sabe. Muito provavelmente foi para tratar de Covid, de alguma outra coisa. Mas como então a reunião ficou portas fechadas, isso gerou nos adeptos dele a sensação: agora ele falou que as Forças Armadas vão agir em nome do povo, que somos nós, já que tudo é definido de maneira ambígua e, claro, com o uso de significantes vazios. Então a pessoa já fica mais energizada e mais disposta ao comportamento antissocial, que é um dos objetivos principais desse tipo de líder: aumentar a taxa de comportamento antissocial por parte de seus liderados. Então, não importa se ele vai conquistar um golpe militar. O que importa é ter a disposição ao comportamento antissocial por parte dos liderados, que vão ficar empolgados. Então, ele usa o evento de uma reunião
com militares, aí a manifestação que pede ruptura, e aí ele usa mensagem ambígua, com mensagens contraditórias, e ainda usa duplo vínculo sempre, né, dizendo, olha, eu que defino o que é o certo, o que é cumprir a Constituição, e quem não for, vamos usar a força. Tudo, né, vai deixando tudo pouco claro, para ser interpretado de maneira diferente pelo público, por cada parcela do público. Você vai ter, inclusive, alguns que vão falar, é isso mesmo, tem que fazer, temos que ir lá e derrubar esse Congresso, temos que ir lá e derrubar o STF. Você vai ter alguns que vão falar isso. E você vai ter alguns que são cínicos, que vão dizer, não, mas ele não disse nada de errado aí. Ele não, você é contra? Você é contra seguir a Constituição? Ele só falou que quer seguir a Constituição. Observe? Então, olha a dissonância. Por como as mensagens elas são ambíguas e há tanto ruído na comunicação que ela vai gerar efeitos, inclusive assim, alguns vão interpretar de maneiras diferentes e para ele isso aí é capital político. Vai sempre confundindo as pessoas. Mas o problema desse tipo de linguagem é que ela permite, então, por causa dessas variadas interpretações, que as pessoas vão começar sempre a acirrar, porque na verdade você está dando espaço também para os extremistas. Os extremistas vão interpretar, eles vão se sentir atendidos. Ele usou a linguagem para atender tanto aqueles setores que são moderadamente fanáticos, né, como se podemos dizer isso aí, e aqueles fanáticos ao extremo. Então ele falou para esses dois. Né? E o que isso vai gerar, então, no final das contas? Espaço para esses extremistas que vão ficar empolgados. Só que agora eles vão interpretar a mensagem assim: há uma chance no horizonte de que venha o golpe militar. Enquanto não vier um golpe militar, que é uma esperança que foi animada neles pela dissonância, né, por essa linguagem que explorou a dissonância deles, eles estão empolgados numa luta, só que aí cada vez mais dispostos ao comportamento antissocial, porque estão se sentindo injustiçados. A justiça para eles vai ser trazida como? No golpe militar, na ruptura, na destruição completa dos inimigos. E aí ele vai sempre interrompendo padrões, ou seja, sempre abusando, pedindo mais, escalando, escalando, escalando. Essa brincadeira da linguagem que estão deixando o Bolsonaro fazer impunemente. Como é que você quebra isso aí, então? Primeiro, a ambiguidade tem que custar um preço. O que você quis dizer quando você falou isso? Se você diz que defende a Constituição, por que você não entrou com uma ação de inconstitucionalidade? É correto um presidente usar uma linguagem tão ambígua assim e começar a botar o preço? Mas é cada linguagem, não pode deixar fazer essa facilidade. Isso aqui é circo, virou circo. Virou uma linguagem só de abuso. O pessoal vai começar a ficar todo fanatizado. Cada vez mais fanatizado. E cada vez mais a tendência é por ruptura. Tanto que hoje repórteres foram agredidos. Isso vai piorar. Para que assassinatos comecem a acontecer, não vai demorar. Tá ficando fácil, tá muito fácil. Ele não tem mais necessidade de fazer governo. O uso da linguagem de dissonância cognitiva, com todos esses padrões, está permitindo que ele não precise mais se preocupar com a vida das pessoas. É só dissonância. Então é preciso ter responsabilidade e começar a quebrar esses jogos. Não pode deixar o discurso ambíguo desse jeito. As mensagens contraditórias, não. É a coerência, o que você quer. Seja claro. E cada vez que começar com esse truque, expor o truque. Não pode ficar assim. Tá ficando uma situação, relacionamento. O Bolsonaro está numa relação com o povo brasileiro de relacionamento abusivo. Ele só piora. E ele vai abusando, por isso a interrupção de padrões. E duplo vínculo. É ele que decide agora o que é certo ou errado. E ele fala de maneira pedante. Ele está em duplo vínculo. Ele botou as pessoas em situação de duplo vínculo. Claro que tem muita gente que não cai nisso, mas não reage com a contundência necessária, desmascarando esses truques. Então esse é o problema. A questão quando ele está falando em golpe militar, não é, ele vai dar o golpe militar semana que vem, não é isso. É manter a esperança em uma parcela dos eleitores mais fanatizados dele, desses seguidores aí mais fanatizados, de que eles precisam do golpe militar. Mas na época das tiranias sutis, esse é um risco menor, não é um risco maior. Os dois riscos maiores são o seguinte: primeiro, você vai ter fragilização da democracia, cada vez mais pessoas dispostas, ou pelo menos esse núcleo menor, mas cada vez mais incentivado, a desrespeitar as instituições. Esse é o ganho. Nem precisa derrubá-las por golpe. Não, é desmoralizá-las. Esse é o ganho 1.
E o outro ganho é você ter o aumento contínuo do extremismo desses seus liderados, porque eles estão injustiçados, porque já que não teve a solução pela força, que é o golpe militar, então ainda tem muita luta a fazer, e até que a justiça, que é essa ação extrema, assim como é o estabelecimento do califado, né, pelo Estado Islâmico para os seus liderados, é o golpe militar. Enquanto não tiver isso, eles vão lutando com mais raiva, com mais ódio, ressentimento, fobia dos opositores. E assim vai essa esteira. Isso aí vai só escalando, só escalando. Por isso que eu estou dizendo assim, essa lógica da dissonância que mostra que a tendência é isso aqui descambar para violência. E quando eu falo de violência, um banho de sangue, é de repente alguns desses liderados ali começarem a sair matando. Entra lá no mercado e matam 10. Outright descambou assim, com vários casos de atentados. Esse o caminho que a coisa está indo. Porque ele não é interrompido, ele não é quebrado, ele não é desmascarado, ele não é desmoralizado enquanto usa esses truques. O dia todo, todos os dias, em toda situação. Então, o relacionamento do Bolsonaro com os brasileiros já é um relacionamento abusivo, mas são 15 meses de relacionamento abusivo. E o que ele pode fazer? Cada vez mais escalando, porque os fanáticos abaixo dele vão cobrar também. Não é mais. Essa relação não pode mais ser sadia. Acabou. Não pode voltar mais atrás. É uma pena. Teria que passar meses e meses, mas todos os dias desmascarando os truques desse cara. Caso contrário, o que é a expectativa? Esperar que a desgraça aconteça, que venha o banho de sangue, e talvez nisso, uma boa chance de que ele capote, ou seja, a coisa vai tão longe que ele mesmo se queima, e aí ele cai nesse jogo. Tá, é uma expectativa, mas vale a pena deixar chegar nisso? Pensem nisso. Vale a pena? Vale a pena deixar? Aqui na playlist, Regras do Bolsolavismo, o episódio 1, que vem depois da introdução, sobre dissonância cognitiva, eu falo de vários exemplos de ambiguidade, mensagens contraditórias, duplo vínculo e interrupção de padrões. Isso é que tem que ser desmascarado. Ele tem que ser exposto nesse tipo de truque e pagar o preço moral por estar fazendo isso. Caso contrário, virou o quê? É uma tropa de ruptura. Esquece o governo. Não tem mais. É tropa de ruptura. Assim como seria um talibã ainda na fase sem violência. É ruptura. Precisa só obstruir agora. Não tem mais necessidade de fazer governo. Não tem mais nada. Não tem mais, tá? Já faz alguns meses que já é assim. E só vai piorar. Virou linguagem de abuso. O pior tipo de relacionamento abusivo é a linguagem desse tipo aqui. Não tem mais respeito, entendeu? O respeito já não existe mais. Ele nem mesmo. Porque as pessoas já não interromperam esse truque, esse tipo de truque faz tempo, ele não respeita mais as pessoas. Ele não consegue mais respeitar os seus interlocutores, entendeu? Então tem muito trabalho pela frente. Isso aí tem que ser desmascarado o mais rápido possível. Tá? Virou várzea. Esse país aqui virou várzea. É uma várzea. Beleza, gente? Muito cuidado, tá? Tome cuidado. Tudo bem, gente? Valeu, um abraço.